Boa noite, meus irmãos. E bom você pode estar aqui nessa noite para a gente orar a Deus. É um tempo curtinho, temos que aproveitá-lo ao máximo. E que Deus, nesse tempo tão curto, nos dê sabedoria para adorá-lo com a palavra, com o cântico, com as orações, com as intercessões. Deus nos dê sabedoria para aproveitar, remir esse tempo. Vamos orar ao nosso Deus, depois continuamos, vamos cantar também ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por essa noite. Obrigado pelo dia que já nos concedeu, a luz do dia, Deus, onde tantas coisas nós fizemos, planejamos, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor porque nos deste vida suficiente, para que agora, ó Deus, pudéssemos estar aqui. Não são todos, ó Deus, mas aqueles que puderam e que tiveram no seu coração o desejo manifestado de te adorar, de vir cultuar o Senhor, estão. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Agora, Pai querido, ajuda-nos nesse tempo de culto, para que sejamos sábios, ó Deus, nos nossos momentos. Em todo tempo de culto, ó Deus, nós dependamos do Senhor e olhemos, ó Deus, para o Senhor, que é o Deus gracioso, o Deus justo, o Deus que nos concede, Deus, vida, bênçãos, que nos concedeu o dia. E agora, Deus, nós estaremos clamando também por tantas necessidades que nós vemos. Somos gratos, meu Deus, muito obrigado. Somos gratos porque o Senhor nos salvou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Somos gratos porque o Senhor perdoa pecados. E, ó Deus, nós somos pecadores e os confessamos diante do Senhor e pedimos que tenha de nós, ó Deus, misericórdia. E somos gratos, ó Deus, pela tua boa palavra, sempre perfeita, Senhor. Ela não contém erros, ó Deus, dúvida. Ela é perfeita e ampla e completa no seu significado e sentido para as nossas vidas. Então, meu Deus, muito obrigado ao Senhor nessa noite também. Toda a honra e toda a glória seja dada por nós neste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino ao nosso Deus. Esse hino eu gosto muito, os irmãos sabem, talvez tenha sido um dos primeiros que eu cantei quando chegamos aqui, porque ele tem uma mensagem bem profunda, né? Eu gosto porque ele fala do momento em que está perdido, mas o momento que encontra-se, e aí é encontrado por Deus, né? E há uma transformação, e esse que é transformado adora a Deus verdadeiramente, né? Então isso é bom, louvado seja Deus por isso. Irmãos, abram suas Bíblias, se puderem. 1 Reis, capítulo 3, verso 5 em diante. Eu vou dar um destaque apenas na leitura, assim, vou ler, e vai ser uma passagem assim, até bem rápida, eu acho. Tá? 1 Reis 3, 5 em diante. Diz assim: em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, isso tudo em sonhos, tá, irmãos? Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mas mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Verso 7. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que te escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E aí ele pede: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Bom, vamos lá, né? Isso tudo aconteceu num sonho, tá? Mas é um sonho em que Deus, uma forma como Deus se revela, tá, meus irmãos? Deus se revela de várias maneiras nas Escrituras, quando ele se achou necessário revelar-se. Tá? E uma delas em sonhos também, Deus revela e fala em sonhos, né? Agora veja bem, por que a gente hoje toma cuidado com revelações e sonhos pessoais? Porque, meus irmãos, uma vez que a Bíblia foi fechada
como revelação inspirada de Deus, Deus não tem necessidade nenhuma mais de revelar-se para o seu povo. E qualquer outra forma de revelação é duvidosa quando se aplica ao povo. Para você não. Deus pode te falar, ok, confere, vê se está certinho, vê se é Deus mesmo. Já vi muita gente falar que Deus falou e não era Deus, porque o negócio foi por água abaixo. Então, veja bem, se Deus te falou pessoalmente algum tipo disso, você confere na palavra de Deus que foi falada em sonhos ou uma revelação, tem sentido com as Escrituras. Isso é importante. Tá? Agora, voltando então ao princípio da revelação, quando isso aqui é um desrespeito quando nós dissemos que existem mais revelações. E eu já ouvi alguém recentemente, não é aqui da igreja, mas ouvi, de repente tem alguém da igreja que possa crer assim, que crê em umas revelações especiais. Meus irmãos, nós estamos desprezando a revelação de Deus. Quando ela fecha, entendemos que Deus fechou o cânon bíblico. É Deus quem fechou, é Deus quem separou homens. E Deus fez isso ao longo de toda a história, desde quando Ele chama Abraão, desde quando Ele fala com Noé, com Adão. Deus age dessa forma. E no fechamento do cânon bíblico, Deus fechou com tudo que nós precisamos em termos de revelação. Quando eu chego aqui para os irmãos com uma revelação pessoal, Deus me falou, é uma afronta. E se isso aí não confere com Deus, Deus me falou, o que Deus me falou? Aí eu certo eu vim para cá. Deus me falou que, tá, aí tá certo. Agora, Deus me falou, é uma forma até de projeção pessoal e uma afronta à palavra de Deus que está plenamente revelada, tá? Então essa é a minha palavra para a gente entender bem isso sem com dúvida, porque está cheio de revelação em cada esquina. E a gente tem que saber, meus irmãos, que essa aqui, se a revelação não é isso aqui, não faz sentido para mim. E é por isso que tem muita gente confusa, porque está ouvindo revelação demais. Revelação além do que aquilo que a Bíblia fala. Esse tempo, ano passado, estava lá no sul, o Lee estava dando aula, a parte dele era a aula de pregação expositiva, e ele diz assim, aqui está a palavra de Deus, a linha da palavra de Deus, né? Essa linha aqui, e não podemos andar nem abaixo e nem acima dela, né? Então acabou. Isso é a responsabilidade. Agora, a gente pode até errar na exposição da palavra, podemos errar, somos falhos, estamos interpretando, reinterpretando algumas coisas, podemos errar, mas não façamos isso consciente, né? De forma maldosa, para algum tipo de favorecimento. Então, feito isso, meus irmãos, Deus aparece para Salomão em sonhos em que tempo? Num tempo que não havia. Deus estava revelando a sua palavra ao homem. Ele estava revelando a sua palavra. A Bíblia não estava fechada. Deus estava se manifestando e falando o que Ele queria falar, como Ele vai falar com Isaías, como Ele vai falar com Jeremias e tantos outros profetas, vai falar com o próprio Davi, agora fala com Salomão. É assim que Deus se revelou, como falou no Novo Testamento. Uma vez revelado, Deus também fechou o cânon bíblico, para que as revelações cessassem e não houvesse confusão, como já há, mesmo com a Bíblia fechada. Nós precisamos entender esse contexto aqui. Davi já tinha morrido, obviamente, Salomão tinha assumido o trono, mas quando Davi estava próximo de morrer, houve um tumulto, uma turbulência muito grande nos seus últimos dias de vida, porque quando ele estava próximo da morte, já se pensa em quê? Quem vai reinar? E agora eles estão preocupados, tem sentido nisso, mas dentro da família há uma conspiração. Quem vai reinar? E aparece Adonias, possivelmente o filho mais velho, possivelmente, porque não dá para a gente precisar com certeza, né? Mas possivelmente o filho mais velho de Davi. E ele vai tendo assumir o trono, e ele faz alinhamento com o general Joabe, que era o comandante das tropas daí, o homem de maior confiança de Davi. Ele se alinha com Joabe. É como que Absalão fez um tempo atrás com Davi também, foi bem parecido, que ele se alinhou
com pessoas importantes da sociedade, de respeito, pessoas que eram comandantes e pessoas que eram também sacerdotes. E aqui, esse tal de Adonias vai tentar se associar com essas duas pessoas importantes e influentes em Israel. Ele tenta assumir o trono com esses apoios, né? O sacerdote é o tal de Abiatar, e ele se une com essas pessoas. É óbvio que isso não foi à frente. Essas pessoas, elas foram depois mortas, né? Pelo próprio Salomão. E interessante que você pega o caso de Joabe e outros que Salomão viu que foram conspiradores. Teve um caso, por exemplo, que Salomão falou assim: olha, você pode ficar aqui na cidade e você não pode sair da cidade. Se você sair da cidade, você vai morrer, porque era uma pessoa que conspirou contra ele, mas era da família. E essa pessoa ficou acho que 3 anos depois, achou por bem que dava, está tudo tranquilo, todo mundo esqueceu tudo e saiu da cidade. Saiu, Salomão mandou, ficou sabendo, mandou matar. Então, meus irmãos, as coisas eram assim, e não há injustiça, né, nisso, quando há desobediência. Isso foi muito turbulento, e isso tudo foi desfeito, e Davi realmente pega Salomão, e era o que Davi decidisse, de certa forma. Não era um reinado que alguém achasse porque o primogênito, né, mais velho deve assumir. E Salomão havia todo um processo também das mãos de Deus nisso. Salomão é que assume. E agora, como o rei já é empossado, Deus vai aparecer para ele nesse sonho que a gente leu bem no começo, aí do verso 5. E essa era uma das maneiras então de Deus se manifestar. A gente pode lembrar que Deus falou com Jacó, tantos homens da palavra de Deus, tantas pessoas da palavra de Deus, né? Deus vai falar em sonhos ou de outras maneiras. Mas para Jacó, por exemplo, Deus fala em sonhos. Se pegar José, esposo de Maria, né, os pais de Jesus, Deus vai falar para ele: Samuel, vai embora desse lugar, porque o negócio é tão feio aqui na Judéia. Nesse sonho, Deus falou que peça o que você quiser. E não dá para a gente ficar aqui julgando porque que Deus fez dessa forma, tá? Essa foi a forma que Deus fez, porque foi a forma certa. E Salomão, eu não sei, meus irmãos, mas é uma tendência nossa, né? Às vezes, a gente, quando está diante de tanta fartura, né? Nós não pensávamos mais em ninguém. Eu fico pensando no povo que estava no deserto, não sei se vocês vão se lembrar, mas o que Deus falou com ele quando caía maná do céu? Como é que tinha que recolher o maná? Né? Uma quantidade necessária. É isso, uma quantidade necessária. Isso. E somente um dia podia recolher o dobro. E esse dia era o dia que antecedia o dia de descanso. Era na sexta-feira ainda, antes de começar às 18 horas. Poderia recolher mais e guardar. Mas o que o povo fez nos primeiros dias? Eles ficaram desconfiados de Deus, falaram: vai que falta, né? O que tem se eu levar? O que aconteceu? Quando eles levavam, o que acontecia? Estragavam. E às vezes a gente tem essa síndrome, né, de querer realmente ver muita coisa e querer pegar tudo. E às vezes, né, tem que ser, Deus pede que nós sejamos comedidos. É igual quando nós, eu não sei se estou sendo fora do contexto aqui, mas eu fico pensando nas nossas viajadas. Aqui eu posso ir quinta-feira mais tranquilo. Mas a gente pensar, meus irmãos, quando nós sentamos numa mesa e alguém nos serve, ele tem 5 pessoas para comer e tem 5 pedaços de carne robusto lá, mas e faz, né? E a gente vai e serve o nosso prato, nós pegamos 2, por exemplo. Né? Não é uma falta de inconsistência, uma falta de visão, uma falta de companheirismo, enfim, de educação. E Salomão ele entendeu o que Deus estava falando. Salomão servia a Deus, ele vem dos caminhos do seu pai Davi. Ele aprende a amar a Deus desde o princípio. E ele teme a Deus. O contexto da vida de Salomão é um contexto de vida de temor. Por mais que você vá olhar para o final da vida dele, os deslizes e tudo, meus irmãos, Davi também teve. Mas você vai perceber que Salomão amava a Deus. Havia propósito para que ele, de fato, assumisse o trono. E na oração dele, a gente quer destacar algumas coisas que a gente percebe na oração dele. Eu não vou pontuar por versículos, mas está dentro do contexto do que nós lemos. Primeiro, quando ele ora, ele reconhece a benevolência de Deus para com o pai dele, que é Davi, no verso 6. Isso aí, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa nas nossas orações, né? As nossas orações, sermos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, ou por alguém que cuidou de nós, enfim,
Deus entrou com tantas providências na nossa vida que às vezes é muito comum nos esquecermos dessas coisas. E quando Deus, e nós estamos orando a Deus diante do Senhor e nós trazemos a nossa listinha pessoal. Talvez não tenha problema nenhum nisso, mas é bom que a gente fique atento nas nossas orações a Deus. Que tipo de oração eu estou levantando ao meu Deus? Ela é uma oração cheia de mim? Ou cheia de coisas para mim? Será que estou precisando de tanta coisa assim? E a gente não lembra de agradecer, ainda mais coisas que passaram. Coisas que passaram, não voltam mais, e a gente não agradece. É muito comum hoje você olhar para a história uma tentativa de se apagar a história por parte de muitos, não é verdade? Isso é uma verdade. Apagar a história, não reconhecer que a história contribui para quê? Para o nosso entendimento de como as coisas foram. Quando nós olhamos para o nosso antepassado, que são cristãos, nós vamos ver como é que eles viviam. Eu visitando alguém esses dias, alguém me perguntou, como que eram os nossos primeiros, os primeiros batistas. E aí eu falei assim, bom, eles eram bem bíblicos, mas eram pessoas defeituosas como nós somos, pecadoras, mas eram bem bíblicos. A visão bíblica, a visão é bem centrada nas Escrituras. E como é que você vê isso? Quando você se reporta a história dos batistas, tantos outros, não somente batistas, mas que tiveram uma história. E Salomão é grato a Deus. E ser grato, meus irmãos, pelas coisas que Deus já nos deu, deve então ser parte das nossas orações. Agradecermos a Deus. É possível que o dia nosso não tenha sido o melhor dia, mas nós estamos aqui. E eu não diria que aos trancos e barrancos, porque Deus nos sustentou. Um dia não é tão bom quanto o outro, mas todos os dias são dádivas de Deus. Desde quando o sol nasce, Deus está cuidando de nós. E talvez olhar para isso, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já fez. Olha, o Senhor foi suficiente para nós. Na nossa casa nunca faltou. Ou nas dificuldades, o Senhor nos livrou. Sei lá o que nós temos, tem tanta coisa para nós agradecermos. Se eu olhar lá para o meu passado na roça, eu vou lembrar que, andava todo mundo descalço, uma penca de criança, eu não me lembro de ter passado fome. Eu não me lembro. Porque a comida é a coisa que mais mexe conosco. Então, há gratidão sim no meu coração. A outra coisa, no verso 6, verso 7, ele reconhece que ele é rei por um ato bondoso de Deus. É o Senhor que coloca, é o Senhor que faz todas essas coisas. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Então não foi uma conquista de Davi, não foi uma conquista pessoal, mas foi as mãos de Deus nisso. Isso é muito importante a gente conhecer, que às vezes a gente costuma falar isso é Deus, isso não é Deus. Nós selecionamos. E Deus, meus irmãos, de certa forma, Ele está no controle de tudo. Lembra que esses dias eu estava falando que não há um espaço no mundo que seja geograficamente ou territorialmente, seja do diabo. Não há, por mais que Deus mesmo fala, a palavra de Deus ele fala que Ele é o príncipe deste mundo. Mas Ele é o príncipe deste mundo por quê? Por causa da queda do pecado. Há um Deus que limita Satanás quando Deus assim quer. Tá? Então Satanás ele não tem poder além do que Deus lhe permite ter por um tempo curto, se nós olharmos para a eternidade. No próprio verso 7, a gente pode perceber uma oração de dependência de Deus, uma oração de humildade. Não é muito difícil uma oração de arrogância, Sabe o que não é? Que se você olhar nas Escrituras, 2 homens oraram, naquela ilustração que Jesus conta. E 2 homens, e um orou com arrogância. E oração com arrogância, ela é uma oração que existe, sim. Talvez não como aquele homem, olha, graças te dou que não sou como esse pobre coitado. Talvez não assim, mas não dar glórias a Deus, como ele fez até no começo, reconhecer que tudo que tem é de Deus, é providência de Deus, as riquezas, no caso deles tinham riqueza,
É importante na oração nós olharmos para esse ato de humildade, humilhar-se diante de Deus, reconhecer que se há alguma coisa boa, ela provém de Deus e não de nós mesmos. Sempre é um ato de bondade e generosidade de Deus nas nossas vidas. Salomão, ele vê isso. Outra coisa que ele reconhece no verso 8, a sua incapacidade de cuidar de um povo tão numeroso. Eu não tenho capacidade, Senhor. Meus irmãos, essas são as horas que Deus mais age nas nossas vidas, quando nós mostramos a nossa incapacidade e não prepotência. Deus trabalha o nosso coração, Deus nos exalta diante dos arrogantes. É Deus é quem faz isso, mas nós não podemos fazer isso. Temos que tomar cuidado para ser servos de Deus por natureza. Ele se vê pequenino demais para cuidar de um povo tão grande demais. Ele fala claramente um povo que a responsabilidade é muito grande, porque é um povo que o Senhor elegeu. Então, não tem pastor dono de igreja. O dono da igreja, o único dono da igreja é Deus, que é dono de todos nós, que é o Senhor de todos nós. É só fazer uma comparação para a gente pensar nisso aí. Esse povo que eu serei rei é o povo do Senhor. O Senhor os elegeu. Olha a minha responsabilidade, olha a minha incapacidade. Eu jamais conseguiria fazer isso. E o que ele faz então? No verso 9, ele pede sabedoria. Dá sabedoria, Senhor. Essa palavra é uma palavra difícil, né? Muitas vezes a gente está tomando decisão na nossa vida muito rápido e a gente não consulta o Senhor. A gente não tem paciência no mundo do fast food, né? Das entregas rápidas. Nós queremos comprar um negócio hoje e queremos encontrar uma empresa que entrega ontem. Ainda não existe uma forma de entregar ontem. Talvez vai existir, quem sabe. Mas esse é o formato que a gente muitas vezes quer. E aí nós precisamos de sabedoria. E aí volta para os nossos dias, ainda mais nos dias de hoje. Somos confrontados com todo tipo de proposta. Nós temos que tomar cuidado. E às vezes uma proposta até razoável, interessante, boa para o povo. Tem que esperar um pouco. Então, meus irmãos, a ideia que eu estou querendo passar é que quando ele pede sabedoria a Deus, porque ele sabe que vai ser muito difícil de cuidar de um povo, dirigir uma nação, julgar as causas. O rei tinha esse papel, em última instância, julgar causas. Eu não sei porque vai chegar imediatamente uma causa para ele ali, deve ter passado pelas instâncias inferiores, né? E ele precisa de sabedoria. Ele precisa de sabedoria para julgar causas, tomar decisões e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Nenhum rei podia reger, né, por sua própria vontade. Lá em Deuteronômio vai dizer assim: quando um rei fosse empossado, não tinha nem rei ainda, mas Deus estava deixando a lei. Quando um rei for empossado, ele precisa ter uma cópia da lei de Deus à sua frente. É como que ele não pode fazer nada sem a lei de Deus reger. Esse, meus irmãos, é o princípio que se aplica a quem? A nós. Nossa nação pedir a Deus sabedoria, discernimento em dias difíceis, em dias que a gente depara com tanta situação. E ele pede sabedoria a Deus, né? Ele fala com Deus: ó Senhor, dá sabedoria. A sabedoria porque vai demonstrar, né, a dependência dele a Deus e também ato de prudência. O sábio, ele é prudente. O sábio, segundo Deus, é prudente nas suas ações. Vejo muitas pessoas cristãs impetuosas, né? Muito rápidas e com coisas sérias. Às vezes mandar comprar, se compro ou não compro, né? Alguma coisa ali que custa R$30. É dinheiro, um negócio mais sério. Você colocando a vida dele, não se importa, né? O nome. E por trás disso existe um Deus que rege nossas vidas, né? Deus se agrada da oração de Salomão. O verso 10 fala isso. E isso é maravilhoso.
como é que ele orou? Nós aprendemos que Deus se agradou da oração dele. Isso não é que nós conseguimos alegrar o coração de Deus. É que quando nós procedemos segundo Deus, a palavra dele, por isso nós começamos falando isso aqui, há de fato satisfação em Deus pelos seus servos. Claro que há. Agora, existe todo um processo. Ele precisa tomar cuidado. Altivez, orgulho, soberba, essas coisas não convêm a nenhum pecador redimido. Eu não vou ler, a partir do verso 16 até o 28, ele recebe o primeiro caso, duas mulheres levam um bebê que sobrou, né, porque foram dois bebês, cada um tinha um, nasceu, a outra dormiu sobre o bebê veio a falecer, e à noite ela trocou os bebês, colocou o bebê morto do lado da outra mãe, e pegou o bebê vivo, né? Eu não sei como tem um coração tão gelado, né, para isso, mas pegou o bebê vivo e ficou de boa. E levou a causa, eles levaram a causa diante de Salomão, porque ninguém sabia como é que ia resolver isso. E chega um momento que a mãe, que não era mãe de fato, o que ela fala? Né, diante da pergunta de Salomão, mata, não, vou dividir o bebê, traz uma espada aí, e mandou trazer uma espada. Vou dividir essa criança ao meio. É inimaginável, né, meus irmãos? Mas qual a mãe que manifestou favorável a isso? Aqui não era a mãe. Sabiamente ele falou, dá o filho para essa outra, que de fato era a mãe verdadeira. Sabedoria, virou sabedoria. E talvez, meus irmãos, é o que nós mais precisamos nos dias nossos, né? Sabedoria de Deus. Deus nos ajude. Deus ajude você como cristão, orar a Deus, orar pedir sabedoria, orar com humildade, orar na dependência de Deus, porque é para isso que nós oramos. Nós já começamos, né, como pecadores, já começamos com débito diante do Senhor, e jamais a gente pode ser arrogante, né? Para que Deus perdoe nossos pecados, Deus cuide das nossas vidas, tá? Somos dependentes do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus te enriqueça com a graça e misericórdia dele, com a sabedoria do alto céu, para que de fato a gente possa julgar as causas, né, com sabedoria. Aliás, é esperado do povo de Deus que esse povo haja com sabedoria neste mundo, né? Precisamos de cristãos sábios, né? Como se tivesse uma placa ali, né? Precisa-se de cristãos sábios para esses dias. Deus abençoe.